Tudo bem, pessoal? Bom, vamos seguir aqui para o nosso capítulo 2, tudo bem? Do livro Estatística Básica, nossa segunda aula sobre resumo de dados. Aqui, gente, a gente já entra propriamente na parte estatística, né? De calcular alguns objetivos, da gente ter noção dos gráficos que são usados, tá? Uma primeira análise de como fazer isso. Então, eu vou passar para vocês alguns conceitos introdutórios, tudo bem? Vamos falar dos tipos de variáveis existentes, né, na análise estatística, sobre as distribuições de frequências, dos gráficos, né, que podem ser usados tanto para variáveis qualitativas quanto quantitativas, do ramo e folhas como uma alternativa a esses gráficos tradicionais e, por fim, eu faço para vocês a lógica de um gráfico de séries temporais, que é algo muito útil em economia. Tudo bem? Então vamos inicialmente, pessoal, para os tipos de variáveis, tá? Eu vou dar um exemplo base aqui no livro, o exemplo 2.1, para ilustrar o que a gente quer tratar. Vamos supor que um pesquisador está interessado em fazer um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos empregados da seção de orçamentos da companhia MB. Tudo bem? Usando informações obtidas do departamento pessoal, ele vai elaborar a seguinte tabela. Olha, ele tem aqui 36 pessoas nessa tabela, ele tem como variável o estado civil, né, solteiro, casado, ele tem o grau de instrução, se a pessoa cursou o fundamental, o médio, né, o número de filhos, né, um risquinho para quando não tem aqui, 1, 2, 0, o salário que essa pessoa recebe, vezes, né, o salário mínimo, a idade e a região de procedência em que ela se localiza. Tudo bem, pessoal? Bom, nessa tabela, né, de modo geral, a gente vai conseguir, olhando por ela, ilustrar os dois principais tipos, né, de variável que a gente vai ter, tá? Então, para cada elemento ali, ele tem associado um resultado correspondente à realização de uma característica, tudo bem? As colunas representam variáveis distintas, enquanto as linhas representam as observações. A pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai considerar uma característica, né, variável para cada uma das observações. E a gente vai poder atribuir uma letra, né, digamos x, y, z, para representar essa variável. A gente vai observar que o pesquisador colheu informações sobre 6 variáveis, como eu mostrei para vocês, tudo bem? Essas 6. E notem algo interessante. Existem variáveis aqui que são expressas como categorias, né? Ou verbalmente, com palavras, e variáveis aqui numéricas, que são expressas, né, com valores aqui atribuídos. Tudo bem? E é assim que a gente vai fazer, aproximadamente, a distinção entre variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Tudo bem? Algumas variáveis lá, como o sexo, a educação, o estado civil, elas vão apresentar qualidades daquele indivíduo que você está olhando na linha, tudo bem? Ou atributos que possui. Então, essas variáveis categóricas, às quais a gente atribui, né, uma palavra, né, uma classificação, a gente vai chamar elas de variáveis qualitativas, tudo bem? Já as variáveis que representam número, né, quantidade, valor, como filho, salário, idade, elas vão ser realizações numéricas e a gente vai chamá-las de variáveis quantitativas, tá? Essas, a primeira, segunda e a última qualitativas, terceira, quarta e quinta quantitativas, tudo bem? Então, basicamente, a gente tem variáveis que são atributos e variáveis que são números, tá? Essa é a principal distinção entre qualitativa e quantitativa. Dentro das qualitativas, pessoal, a gente ainda pode subdividir esse ramo em qualitativa nominal e qualitativa ordinal. A qualitativa nominal, né, é aquela que não existe ordenação. Ela representa um atributo, mas não existe ordem. Por exemplo, o sexo, né, do indivíduo ou o estado civil, solteiro, casado, homem, mulher, essas são variáveis que teriam atributos, mas não têm ordem, tudo bem? Ela não tem uma ordenação lógica. Já as variáveis qualitativas ordinais são aquelas que representam uma ordem de preferência entre as suas categorias, como exemplo, o grau de instrução, tudo bem? Eu sei, né,
que o cara que cursou o ensino médio completo, ele cursou mais do que o ensino fundamental. Então, o cara que tem superior, ele tem mais do que o fundamental e o médio e assim sucessivamente. Existe, né, uma ordenação entre as categorias dessa variável, né, uma preferência assim estipulada. Tudo bem? Da mesma forma, então, que a gente tem as qualitativas como nominal e ordinal, a gente pode também subdividir as quantitativas numéricas em discreta e contínua. Tudo bem, pessoal? As variáveis que são discretas, elas possuem um número fechado, tudo bem? Um número inteiro, conjunto finito aí. Então a gente tem como exemplo o número de filhos, tá? Ó, a pessoa tem 1, 2, 0, 5 filhos, 3 filhos. Não existe um filho e meio ou meio filho, tudo bem? 0,6 filho. Ela tem 1, ou 2, ou 3, ou 4. Só assume valores inteiros, tudo bem? Essa é o que a gente chama de variável quantitativa discreta. Já a variável quantitativa contínua, né, é aquela que possui particionados, entendeu? Então ela resulta, né, em mensurações com intervalos dos números reais. Por exemplo, quantas vezes o salário mínimo a pessoa ganha? 4,56, 6,26. Ela tem a parte quebrada, assim por dizer, tudo bem? Ela tem um decimal que acompanha ela. Então, nesse caso, a gente chama ela de quantitativa contínua, tá? Como o salário que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Então, pessoal, resumindo, a gente tem essa tabela aqui para variáveis, tá? A gente pode ter uma variável qualitativa, tá? Que representa categoria, e aí ela pode ser tanto a nominal, né, categoria sem ordenação, quanto a ordinal, em que existe uma ordem dessas categorias, né? Na nominal, eu falei para vocês o estado civil, na ordinal, o grau de instrução, né? E nós temos também variáveis quantitativas, que são valores numéricos. Essas variáveis elas podem ser discretas, quando assumem somente valores inteiros, e elas podem ser contínuas, né? Quando tem casas decimais aí, valores particionados. Tudo bem, pessoal? Então, de tipos de variáveis, esse é o resumo, né? A gente abordou, no fim das contas, 4 tipos distintos, né? Sendo que eles são provenientes 2 a 2 de 2 ramos aqui das qualitativas e quantitativas. Essa distinção é fundamental, tá? Para a gente saber o que trabalhar e qual método aplicar em cada caso. Para variáveis qualitativas, a gente tem um tipo de abordagem. Para a quantitativa, a gente vai ter outro tipo de abordagem, tá? Beleza. Seguindo, gente. Distribuições de frequências, tá? Que a gente vai tratar aqui. O que é basicamente uma distribuição de frequência? A lógica de frequência é simplesmente a de repetição. Então, quando a gente estuda uma variável, né, o maior interesse do pesquisador é conhecer o comportamento dessa variável, analisando as suas possíveis realizações, tá? Quais os valores possíveis que aquela variável assume, tá? Igual lá no número de filhos, 0, 1, 2, 3, 4 até 5. Tá? E com que frequência no conjunto de dados de observações de pessoas aparece o número de filhos 2, aparece o número de filhos 5, tudo bem? Então a gente vai utilizar esse arcabouço de distribuição de frequências para ver, né, o comportamento dessa variável em relação aos seus possíveis resultados. Então a gente vai tentar organizar, né, como repetição cada possível resultado final, tá? A gente vai ver uma maneira de dispor esse conjunto de realizações para ter ideia global da sua distribuição. Tudo bem? E aí, dentro de frequência, pessoal, a gente tem 2 possibilidades. Existe a frequência absoluta, que você simplesmente diz quantas vezes repete. Olha, Michel, vamos voltar lá, por exemplo, 2.1 para eu ilustrar para vocês, tá? Frequência absoluta. Eu tenho aqui 36 pessoas, tá? Cada linha representa uma pessoa. Qual é a frequência absoluta de ter um filho? Ó, acontece 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Então, a frequência absoluta de ter um filho é 5, dentro daquele exemplo 2.1, tudo bem? E a frequência relativa, Michel? Já a frequência relativa, pessoal, ela vai ser dada em forma percentual,
tá? Eu quero saber percentualmente quanto aquilo representa do todo. Então, se a absoluta é 5, a relativa é 5 sobre 36. Por quê? É quantas vezes repete aquele caso que você está olhando, dividido pelo total de observações que você tem. Tudo bem? Então, lá naquela tabela, eu teria que a frequência absoluta de ter um filho é 5 e a frequência relativa é 5 sobre 36. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, vamos dar aí essa distribuição de frequências da variável grau de instrução, tudo bem? A gente pode fazer a distribuição de frequências tanto para a variável quantitativa quanto para a variável qualitativa, tudo bem, pessoal? Beleza, vamos aí. Ó, a tabela 2.2 ela vai ter a frequência e percentagens de 36 empregados da seção orçamento da companhia MB, segundo o grau de instrução, tá? Então, a gente veio aqui para essa tabela 2.1 e estamos olhando somente essa coluna do grau de instrução. Eu quero saber sobre os possíveis graus, né, que a gente tem aqui, fundamental, médio e superior. Quantas vezes cada um se repete, tá? A gente vai ver o seguinte, para o fundamental, 12 vezes na frequência absoluta ele se repete, tudo bem? Para o médio, 18 e para o superior, 6. Notem, pessoal, que se você tem todas as categorias da variável, se você somar as frequências absolutas de cada uma das categorias, o total tem que ser o número de observações que você tem na sua base de dados, tá? Então, fundamental é 12, médio é 18 e superior é 6, e só existem essas três categorias na sua base de dados, se você somar isso tem que dar 36, tá? Já proporcionalmente na frequência relativa, a gente vai pegar o quê? Olha, fundamental são 12, mas 12 em quanto, Michel? Em 36. 12 por 36 é 1/3, que é 0,33. Isso daqui representa o quê? 33%, tá? A diferença dessa coluna para a última é simplesmente multiplicar por 100 para eu achar o percentual. Que tem o ensino médio são 18 em 36, 50%. E que tem superior são somente 6 em 36, que vai dar aproximadamente aí 16,67%. Notem também, da mesma forma da frequência absoluta, que somada tem que dar o total de observações, a frequência relativa somada de todas as categorias da sua variável tem que dar quanto? 1 ou 100%, tá? Se você está trabalhando todas as categorias possíveis, quando você soma as frequências, as proporções relativas, tem que dar 100%. Tudo bem, gente? Então, essa é a lógica de frequência absoluta, dessa coluna aqui, e frequência relativa. Ok, então, pessoal, essas proporções elas são muito úteis quando a gente quer comparar resultados, né, de duas pesquisas distintas, por exemplo. Tá? Por que isso acontece? Porque a frequência absoluta, né? Aqui são 3, então é fácil de ver que tem 36, mas imagina se eu tivesse 100 categorias. Fica uma coisa um pouco perdida, né? Você tem aí 12, mas 12 em quanto? E aí, se você comparar com outra pesquisa que não tiver o mesmo número de observações, fica difícil de ter essa comparação. Vou dar como exemplo aqui. Vamos supor que a gente pega agora 2.000 empregados da companhia MB segundo o grau de instrução, tá? Então, ao invés de ter essa tabela aqui, de 36, tabela 2.1, a gente teria uma tabela gigantesca com 2.000 linhas, né, ou 2.000 empregados. E aí, se a gente quisesse comparar, pessoal, a tabela com 36 e a tabela com 2.000, fica difícil comparar a frequência absoluta, vocês concordam? Por quê? Na de 36 a gente tem 12 para o fundamental. Na de 2.000 tem 650. Isso não é diretamente comparável, porque você está tratando de uma quantidade de pessoas distintas. Então, a frequência em percentagem ela vai ser melhor utilizada quando a gente tem esse caso, tá? Então, eu sei que na amostra de 36 empregados, 33% tem fundamental. Quando eu pego 2.000, é cerca de 32,5%. Tudo bem? Então, eu consigo fazer uma comparabilidade, tá? Eu consigo ter uma noção de proporção se essas duas pesquisas indicam mais ou menos para a mesma conclusão. Ó, quando eu tenho médio, que seria 18 na absoluta, ele é 50%, na de 36 empregados. Já na de 2.000, eu tenho médio 1.020
que é aproximadamente 51%. Então, aqui na absoluta, se você tivesse só essa coluna, você não conseguiria comparar diretamente, mas já no percentual, você vê que está indicando para a mesma direção, tá? Então, a gente não pode comparar diretamente a coluna das frequências das tabelas 2.2 e 2.3, porque os totais de empregados são diferentes nos dois casos. Mas as colunas de percentagem, elas são comparáveis, tá? Você não pode comparar a coluna do meio, né? Essa coluna de frequência absoluta, mas você pode comparar a de percentual. Isso é importante, tá? Principalmente se a gente está lidando com duas amostras distintas, tá? Às vezes você tem aí um conjunto de dados, você quer tirar duas amostras distintas para ver se eles refletem a mesma coisa aproximadamente, ou não, né? Então, a frequência percentual ela vai ser mais útil nesses casos, tá? Porém, pessoal, a construção de tabelas de frequências para variáveis contínuas, ela precisa de cuidado, tá? O que eu falei para vocês é, frequências para variáveis qualitativas e variáveis quantitativas discretas, qualitativas e quantitativas discretas, a gente, como o número de filhos, a gente consegue fazer facilmente. Por quê? O 1 vai se repetir, o 2 se repete, o 0. Mas quando nós estamos tratando de variáveis quantitativas contínuas, isso aqui já complica, tá? A gente pode tratar muito bem para qualitativas e quantitativas discretas, mas para contínuas a gente tem as partes quebradas. A possibilidade de você ter que todos esses valores são distintos é enorme, E na verdade eu acho que eles vão ser, veja bem, todos eles têm valores quebrados, né? O decimal é sempre diferente dos outros. Então, todos esses valores são distintos. E aí, por exemplo, se você quiser fazer uma frequência, você colocaria o quê? Na frente de cada valor, a quantidade 1 de repetição? Não faz muito sentido. Vocês concordam comigo? Como é que eu faço uma frequência absoluta aqui, sendo que na frente de cada um a quantidade é 1? Aqui para 36 você até vê, mas imagina se fossem 2.000, como naquele caso. Você vai pôr 2.000 linhas e 1 na frente de cada uma, perde a utilidade, né? E aí, no caso dessas variáveis contínuas, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar, né, colocar classes numéricas, tá? Para a gente, então, construir a tabela de frequência para a variável salário, né, a gente tem que fazer o quê? Tentar fazer faixas salariais, tá? Por exemplo, ao invés de colocar aqui, olha, 4 tem uma observação, 4,56 outra, 5,25 uma, 5,73 uma, eu vou fazer o seguinte, quantas observações tem entre 4 e 8? Tudo bem? Eu faço o quê? Um intervalo para calcular essa frequência, tá? A gente faz uma classe aqui de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20 e de 20 a 24. E aí eu consigo ter, né, várias observações dentro de cada classe. Tudo bem? De 4 a 8 tem 10, de 8 a 12 tem 12, de 12 a 16 eu tenho 8, de 16 a 25, de 20 a 24 eu tenho 1. Tá? Então a gente consegue fazer uma tabela de frequências da mesma forma que a gente fez na anterior, mas redividindo esses dados em classes, tá? Frequência absoluta aqui, a coluna do meio, e a frequência relativa ou percentual, essa última tabela. Tudo bem? Então notem que para essa estrutura qualitativa, nominal e ordinal, eu consigo fazer a frequência, né, só com a repetição, sem mudar os dados. Para quantitativa discreta eu também consigo, mas para contínua eu vou precisar colocar esses dados em categorias, em intervalos, para eu conseguir fazer uma boa tabela de frequências. Tudo bem, pessoal? Ok, então é mais um alerta de cuidado e mostrando que a gente tem classes, né, divididas, principalmente quando a variável é quantitativa contínua. Beleza. E aí você pode me perguntar, Michel, mas como que eu escolho esses intervalos, né? Você colocou aqui 4 a 8, 8 a 12, até 20 a 24. Por que é 4 de diferença? Como que você escolhe? Quantos são? Eu poderia ter colocado, por exemplo, de 4 a 10, né? Depois de 10 a 16 e assim sucessivamente? Poderia, tudo bem? A escolha dos intervalos ela costuma ser arbitrária e vai depender da familiaridade que você tem como pesquisador com aqueles dados. Tudo bem? Entretanto, né,
Com um número pequeno de classes, a gente pede formação e com um número muito grande de classes também, o objetivo de resumir ele fica perdido. Vocês concordam comigo? Se eu colocar, vamos supor, 2 classes só, eu vou perder muita lógica da distribuição desses dados. Se eu colocar 10 categorias aqui, eu também perco, né, o objetivo de conseguir resumir esses dados. Então eu tenho que ter um meio termo, eu tenho que ter um feeling de uma quantidade de classes, né, possível ali. Então, entre esses 2 extremos, né, de você pôr poucas ou muitas, o que é sugerido pela literatura é que você coloque entre 5 e 15 classes com a mesma amplitude. E aí, amplitude é a diferença do valor que inicia para o valor que a classe termina, tá? 8 menos 4 é 4, 12 menos 8 é 4, 16 menos 12 é 4, 20 menos 16 é 4, 24 menos 20 é 4. Mesma classe, tudo bem? Então você pega de 4 em 4 ou de 5 em 5, 6 em 6, desde que seja a mesma para você conseguir comparar as classes. E que você coloque aí entre 5 e 15 classes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você poderia pôr 6, depende aí da quantidade que você tem, né, de observações majoritariamente. Se são 36, né, não passe muito aí dessa categoria entre 5 e 15, tá? Essa é a sugestão que a literatura costuma dar. Beleza, pessoal? Ok. Então, vimos aí com vocês o quê? Frequência absoluta e relativa. Porém, gente, além da frequência absoluta e relativa, a gente tem também a chamada frequência acumulada, tudo bem? A frequência acumulada, ela indica quantos elementos ou qual a percentagem deles estão abaixo de um certo valor. O que isso quer dizer? Vamos lá. Ó, frequência absoluta dessas classes. A mesma tabela que a gente usou aqui no caso da variável contínua, tá? 10, 12, 8, 5 e 1. Frequência acumulada absoluta. O que a gente vai fazer? Ó, a primeira tem 10, então ela fica 10 mesmo. A segunda tem 12, então a frequência acumulada é 12 mais 10, tá? Que vai dar quanto? 22. A terceira tem 8, então a terceira acumulada é 8 mais o anterior, que é 22, que vai dar 30. Tá? Então você sempre soma na frequência absoluta o que está atrás daquele valor. Tá? Se eu tenho 8, é 8 mais 12 mais 10. Se essa aqui é 5, a absoluta é 5 mais 8 mais 12 mais 10. E no fim, né, você vai ter que chegar no valor de 36, que é a frequência absoluta final, que você está somando todos os elementos. Tá? A mesma lógica a gente faz para a frequência relativa, pessoal. Ó, se a relativa aqui de cada classe é 27, 33, 22, a relativa acumulada, né, ela vai ser 27, a primeira é sempre ela, tudo bem? Porque não tem ninguém antes para você somar. A segunda é 33,33 mais 27,78, que vai dar 61,11. A terceira, você soma todos, né, o valor dela com os anteriores e assim sucessivamente até chegar ao 100%. Então, a lógica da frequência acumulada é você pegar aquele valor da linha, né, da classe que você está olhando e somar com os anteriores. Obviamente, no primeiro caso, você não tem ninguém antes para somar e no último tem que dar o valor total, né, na absoluta 36 e na relativa 100%, para essa base de dados que a gente está olhando aqui da tabela 2.1, tudo bem? Se você muda os dados, muda a categoria, muda valor absoluto e muda, né, os percentuais aí relativos. Tudo bem, gente? Ok. Então, a gente tem essa lógica. Aqui tem um gráfico, né, para vocês verem. A reta começa, né, inclinadinha até um ponto em que ela se estabiliza na horizontal que você chega no 100%, tá? Ok. Então, vimos por enquanto, pessoal, os tipos de variáveis que a gente pode ter, né, dentro da estatística, como fazer distribuições de frequência absoluta, relativa e acumulada, né? Agora eu vou passar para vocês o quê? A parte gráfica, tudo bem? Notem que a gente está partindo lá dessa tabela 2.1, que é esse emaranhado de coisas aqui, que você bate o olho. Eu vou perguntar para vocês novamente, você tem condição de me falar como esses dados estão distribuídos e organizados? Não, você tem aqui um monte de coluna, um monte de linha, você vê um monte de números, você não sabe o que esses dados querem dizer, tudo bem? Mas quando você vem aqui, principalmente na parte de frequência, olhem essa última tabela. Ó, eu sei
que para esses dados, a maior parte das pessoas, aqui 33%, está ganhando entre 8 e 12 vezes o salário mínimo, tudo bem? E eu tenho que o menor percentual aqui, de 2,78%, ganha entre 20 e 24 vezes o salário mínimo. Então eu começo a ter uma noção, né, de qual valor é mais comum, de qual valor é mais raro, né? Eu começo a identificar os padrões desses dados. E notem que aqui a gente está fazendo só para o salário, mas você tem várias outras variáveis, números de filhos, idade, você vai ter aqui estado civil, grau de instrução, eu posso ter uma noção se as pessoas são mais ou menos instruídas, tá? Você tem várias alternativas aí, pessoal. Beleza? Mas além de você poder fazer essa primeira, né, oferta de análise dos dados, a gente pode fazer também uma análise gráfica, tá? E aí lembrem, né, de uma frase, né, clássica aí na estatística. Às vezes, uma imagem fala mais alto do que 1000 palavras, tudo bem? Às vezes é mais fácil você se comunicar com o público, tá? E isso é um papel importante do economista, né? A gente aprende várias teorias, várias coisinhas, com vários nomes bonitinhos, várias coisas distintas, mas a grande questão é, você consegue passar isso para o público? Você consegue mostrar o que você está estudando para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios? Você consegue se comunicar com pessoas que estão fora do nosso ciclo de economia, daquela bolha que a gente vive? Tá? Principalmente, às vezes, para pessoas que não têm um grau de instrução igual que você tem. Você consegue fazer essa comunicação? Muitas vezes é mais fácil para a pessoa compreender, não só para as pessoas fora da bolha, mas até para nós mesmos como economistas, compreender o seu ponto em uma imagem do que em tabelas dessa forma, tudo bem? Por quê? Primeiro, a interpretação dessas tabelas requer conhecimento específico, não é tão direta, tudo bem? Por mais que seja intuitiva. Às vezes é mais fácil você mostrar isso com um gráfico, né, de barra, de pizza, do que colocar um monte de números organizados, por mais que seja uma tabela menor. Tudo bem? Então, para a gente ter essa noção da distribuição, né, e conseguir informar a variabilidade desses dados, muitas vezes mostrar uma análise gráfica é muito útil. E com o progresso, pessoal, recente da computação gráfica e a existência de softwares como o R, que eu mostrei para vocês, a utilização de gráficos e a construção é muito simples, tá? Vira uma coisa da rotina do cientista em questão, tudo bem? Então eu vou passar para vocês, né, alguns tipos de gráficos, começando aí para as variáveis qualitativas, tá? Para ilustrar essas duas últimas tabelas, ó, a tabela 2.3 e a tabela 2.2 de frequências, a gente pode, ao invés de apresentar para a pessoa esse tipo de informação aqui com vários números, você pode simplesmente apresentar um gráfico de barras ou um gráfico de pizza, tudo bem? Por quê? Vejam só, no gráfico de barras, eu bato o olho, eu não preciso saber qual que é o percentual nem quantas pessoas têm, mas eu sei que a maioria dos empregados dessa empresa, eles possuem ensino médio, tudo bem? A segunda, né, ponte aqui de frequência, a gente tem o fundamental e poucas pessoas possuem o superior. Ah, Michel, mas esse aqui talvez não esteja tão visual. Então tem algo ainda mais, o gráfico de pizzas, que você vê que praticamente é um pedaço, quase 50%, possui o ensino médio, né? Uma parte aqui, um pouquinho maior que um quarto, possui o fundamental e somente aqui em torno de 16, né, vão ter o ensino superior, né? Nesse 3 aqui. Então, o pedaço menor da pizza é o superior e esse pedaço maior aqui é o médio, né? O fundamental está mais ou menos entre. Então, você apresentar esse tipo de resultado, esse tipo de análise para as pessoas, principalmente, pessoal, quando você está lidando com questão de jornalismo, tudo bem? Você vai pôr o que você quer dizer em uma matéria de um jornal, em uma revista, alguma coisa, às vezes a análise gráfica ela dá um impacto maior. Tudo bem? Ela dá a informação de forma mais rápida, porque todo mundo bate o olho nisso daqui e consegue ter uma noção. Olha, esse aqui que está mais alto, se aqui é frequência, é o que acontece mais. Tudo bem? Então, essa é a lógica. A gente tem gráficos de barras e de pizzas como as principais representações aí de variáveis qualitativas. Tudo bem? Novamente, né, sobre a interpretação. Quanto maior a barra, mais frequente é a classe que você está olhando aqui embaixo, tá? No eixo X a gente tem a classe, no eixo Y a frequência
E para o gráfico de pizzas, né, quanto maior o pedaço da pizza, maior a frequência daquele termo em questão. Aqui ele adota 1, 2 e 3 e põe aqui, né, uma legendinha. 1 é fundamental, 2 médio e 3 é superior. Quanto maior o pedaço da pizza para a instrução em questão, mais frequente é entre os dados que você está analisando. Beleza, tá? Então a gente tem esses dois grandes, né, representantes aí para variáveis qualitativas. Para as quantitativas, a gente tem uma variedade maior ainda de gráficos que a gente pode analisar, tudo bem? Em resumo, a gente vai, para as variáveis quantitativas discretas, usar gráficos de barras e dispersão unidimensional, e para as contínuas, né, que tem valores quebrados, também podemos usar o gráfico de barras e o histograma, tá? Beleza. Para as discretas, vamos começar, né, nessa ordem aqui. Considere a distribuição da variável número de filhos, tá? Vamos mudar a variável. A gente estava trabalhando muito ali com salário, né, e grau de instrução, vamos para o número de filhos agora. Você põe uma frequência absoluta e relativa. Ó, 0 filhos, 4 pessoas têm, 1 filho, 5, 2, 7, 3 filhos, 3 e 5 filhos, uma pessoa tem, num total aí de 20, tudo bem? E agora eu tenho, né, a frequência percentual ou relativa, 20%, 25%, 35%, 15% e 5%. Um gráfico de barras também pode ser usado para uma variável discreta, assim como ele é usado na variável qualitativa. Por quê, pessoal? Eu tenho no eixo X cada categoria bem definida, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, e no eixo Y as frequências. Quanto maior a barra, mais frequente. A gente bate o olho aqui nesse gráfico, qual que é o mais frequente? Ter 2 filhos, tudo bem? Como a gente pode ver aqui, tem 7 e 35% em percentual, tá? Além, né, desse gráfico de barras, a gente tem o gráfico de dispersão unidimensional para a variável z. Ela é literalmente, tá, gente, como se fosse um gráfico de barras, mas você organiza a quantidade de observações em colunas de bolinhas. Tudo bem? Olha aqui, a coluna mais alta é quem? É o 2, tá? Nessa B aqui. Aqui, você tem 3 formas, né? Deixa eu resumir isso melhor. Tem 3 formas de você representar a dispersão unidimensional. Você pode pôr todos os pontos no mesmo nível e colocar acima de cada ponto a frequência absoluta, tá? 4, 5, 7, 3. E aqui embaixo no eixo X ainda é a categoria. Você pode usar o eixo X aqui como a categoria e ao invés de colocar um número, né, da frequência absoluta, você coloca os pontos, né? Ó, se 0 tem 4, 4 pontos. Se 1 tem 5, 5 pontos. Se a categoria 2 tem 7, eu ponho 7 pontos e aí você fica como se fosse um gráfico de barras e vê. O mais alto, né, é o que tem a maior frequência absoluta. Ou você pode pôr um ponto literalmente só na altura, tá? Como se fosse um ponto só final. Aqui no 4 você põe um ponto, para que tenha um filho são 5, para que tenha 2 filhos são 7, você põe dessa forma. Essas 3 representações da dispersão unidimensional, elas vão querer dizer a mesma coisa. A frequência aqui maior é para a categoria 2 em todos os casos, tá? Então é basicamente isso que a gente pode fazer com a dispersão unidimensional. Beleza, pessoal? Então apresentei essas 2 possibilidades para variáveis quantitativas discretas, que assumem somente valores inteiros. Barras e dispersão unidimensional. Vão passar para as contínuas, né? Que elas assumem valores picados, assim por dizer. E aí vamos voltar lá para a nossa tabela de classe de salários, de 4 a 8, 8 a 12 e assim sucessivamente. A gente tem aqui a frequência absoluta, aqui a gente tem a frequência relativa, né? Somou tem que dar o total, somou tem que dar 100%. A gente pode representar essa tabela de 2 formas, tá? O gráfico em barras também e o histograma. Só que vai ter uma diferença nesse gráfico de barras, tá? Por quê, pessoal? Veja bem, de 4 a 8, aqui ele vai ter 6, 10, 14, 18 e 22. Uai, Michel, mas como é que tem essas categorias aqui? Aqui é classe, né? Aqui é de 4 a 8, ele está pondo 6. Aqui embaixo é de 8 a 12, ele está pondo 10. Por quê? Porque quando a gente faz um gráfico de barras, pessoal, para uma variável contínua, a gente pega o ponto médio da classe. O que é um ponto médio? Somar o limite inferior com o superior e dividir por 2. 4 mais 8, quanto que é? 12 sobre 2 é 6. 8 mais 12 é quanto? 20 sobre 2 é
10. Olha aqui, uma coluna só dos pontos médios. 12 mais 16 é 28 sobre 2, 14 e assim sucessivamente. Então, a classe aqui embaixo, ela vai ser o ponto médio, né, do seu intervalo, tudo bem? Só para representar. E aí a sua barra vai ficar, né, em cima desse ponto médio. Diferente aqui do caso da discreta, que a classe é o próprio valor do número de filhos, tudo bem? No caso da contínua, você põe o ponto médio para facilitar. E aí, obviamente, a altura da barra responde ao quê? A frequência. Quanto mais alta a barra, maior a frequência daquela categoria que você está usando. Tudo bem, pessoal? Bom, e por fim, né, o histograma, que vai ser o quê? Ele vai ser um gráfico de barras contíguas, tá? Com as bases proporcionais aos intervalos da classe e a área de cada retângulo proporcional à sua respectiva frequência, absoluta ou relativa, tá? Uma coisa interessante, pessoal. Olha esse gráfico aqui de barras, olha esse e olha esse daqui. Eu tô pondo as barras em frequência absoluta. Ah, Michel, ao invés de pôr absoluta, eu poderia estar colocando a frequência relativa, o percentual? Poderia também. Só que nesse caso, né, a gente já vai estar mais dentro, né, do que representa o histograma. Notem que aqui, a gente, ao invés de ter um ponto médio, a gente tem o início e o fim de cada categoria. Vejam bem, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16. Ó, 4 a 8, 8 a 12, 12 a 16. Então, a barra começa no início da categoria e termina no fim. Começa no início, termina no fim e assim sucessivamente. E aí, a área, pessoal, tudo bem? Essa área aqui, essa área do retângulo, né, que vai ter base 4 e a altura aqui perto de 0,7, ela vai ser o quê? Literalmente, base vezes altura. Vai dar 28%, que é o quê? É aproximadamente a frequência relativa daquela categoria. Então, o histograma ele tem uma característica peculiar. A área do retângulo da barra que você está representando, ela é literalmente proporcional à frequência daquela categoria, tá? Então, se eu multiplicar aqui a base 8 menos 4, que é 4, vezes a altura, que é 0,7, vai dar 28%, que é o quê? A frequência percentual, tá? Ou a frequência relativa. Isso para todas as categorias. Então, existe aqui uma proporcionalidade. Beleza, pessoal? Do mesmo modo, né, que usamos um artifício para representar uma variável contínua com uma variável discreta, a gente pode usar também um artifício, né, para construir um histograma de variáveis discretas. Também podemos, sem problema nenhum. Então, aqui no caso, ao invés de você ter o início e o fim da categoria, você vai ter no meio cada categoria. 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E a mesma lógica da altura, tá? Essa densidade de frequência é literalmente um arcabouço para a gente conseguir calcular essa área, tá? Essa densidade é proporcional a essa base do retângulo. Tudo bem, pessoal? A mesma lógica a gente tem aqui, né, na variável discreta. Beleza, e por fim aqui a gente vai ter o gráfico de ramos e folhas como uma alternativa a isso tudo que a gente viu, tá? Tanto o histograma quanto o gráfico em barra, eles dão uma ideia da forma dessa distribuição, tudo bem? Por quê? Vejam bem, quando você olha para isso aqui, você sabe o que? Essa distribuição, ela começa aqui bem alto e depois ela vai reduzindo de acordo com o salário. Então existe uma concentração de frequência muito ampla aqui nas pessoas, né, que estão ganhando as duas primeiras categorias, né, de 4 a 8 e de 8 a 12. Então, de 4 a 12 salários é a maior concentração desses dados. E já que nessa parte aqui, do 12 para cima, reduz significativamente, tudo bem? Então, isso é a lógica, pessoal, da estatística descritiva da primeira parte da análise estatística. É você bater o olho e ver como se comporta essa distribuição dos dados. Tudo bem? Você vê aqui, tem poucas pessoas ganhando muito e muitas pessoas ganhando relativamente pouco em relação a essa base de dados, tá? Não estou falando que ganhar 10 salários mínimos é pouco, estou falando que na proporção para essa empresa, para essa companhia, nessa base de dados, são as pessoas que ganham os menores salários aqui no sentido, tá bom? Beleza, então uma alternativa é a gente fazer esse gráfico, né, de distribuição de ramos e
folhas. E essa distribuição ela vai ser desse jeito, tá? Não existe uma regra fixa para a gente construir. Mas a lógica básica é a gente dividir o quê? A gente vai colocar todas as observações, literalmente todos os valores no gráfico, onde a primeira, né, o interior ou o ramo, é à esquerda de uma linha vertical e a segunda é colocada à direita, tá? Então aqui é a parte inteira e aqui é a parte decimal, tá? Olha lá, salários, tá? Vamos ver os menores valores do salário lá na tabela inicial. A gente tem 4 e 4,56. Qual que é a lógica do gráfico de ramos? Ó, você põe a parte inteira, 4, antes da linha que está na vertical, e a decimal, que é 0 e 0,56, né, você põe à direita. E aí, ó, 1, 2 observações, que tem a parte inteira 4. Para 5, você também tem 2 observações. Aqui é a parte inteira e aqui os decimais. E aí, vamos pegar um outro exemplo. 9, no caso, você vai ter 4 pessoas que ganham aí próximo de 9 e alguns quebrados. Então, você vai ter 4 representações das casas decimais. 9,13, 9,35, 9,77 e 9,80. Vamos lá ver? Ó, 9,13, 9,35, 9,77, 9,80. Tudo bem? Então, é você literalmente pegar os valores daquela tabela lá do exemplo 2,1 e colocar todos eles elencados aqui. Só que antes da linha vertical é a parte inteira e depois é a parte decimal, tudo bem? E aí você vai organizar todo o seu gráfico dessa forma, né? Onde o ramo é essa parte inteira, né? E a folha é a parte decimal. E aí você vai ter uma noção, né? Como eu falei para vocês, que você vai ter uma concentração maior aqui entre 8 e 9, que é a mesma intuição que a gente tem aqui, ó, nesse gráfico, tá? Entre 8 e 9, aqui entre 8 e 12 é o maior percentual. Você vai ter conclusões similares. Beleza, gente? E por fim, eu queria passar para vocês o gráfico de séries temporais, né? Como um extra aqui, por ser algo extremamente útil na análise econômica. Vamos pegar como exemplo aqui os dados de temperatura do dia 1º de janeiro a 30 de abril de 91. 120 observações, tá? Para a cidade de São Paulo. Essas observações, elas constituem o que a gente chama de séries temporais. Por quê? Elas são organizadas, né, em uma coluna, que é a temperatura, e a linha, ao invés de ser como na tabela 2.1, em que cada linha é uma pessoa, aqui na série temporal, cada linha é um período de tempo. Tudo bem? Cada linha é um momento do tempo, entre 1º de janeiro e 30 de abril. Tudo bem, gente? Então você vai ter aí os dias, basicamente. Pegou a coluna que é a temperatura e as linhas que são as datas, se você pedir um gráfico de linhas e organizar isso, ó, onde no eixo Y a gente tem a temperatura e no eixo X os dias, ó, do dia 0 ao dia 120, né, que é de 1 de janeiro a 30 de abril, se você organizar isso em linha, você vai ter esse gráfico aqui de série temporal. Tudo bem? É um gráfico que te dá uma noção. Você pensa aqui, ó, por perto do dia 100, a temperatura atingiu o seu vale, né, o menor valor. E o seu pico foi entre o dia 60 e o dia 80. Ele também te permite, né, bater o olho e interpretar, principalmente achar ali um valor médio, né, que está girando em torno de entre 20 e 14 majoritariamente, né, aqui mais ou menos perto do entre 18 e 16, uma média, um valor mediano aqui, que a gente vai ver mais para frente também, e a gente consegue identificar o pico e o vale mais ou menos, tá? É outra forma de apresentar os dados e conseguir bater o olho e interpretar mais ou menos a trajetória temporal dessa variável. Beleza, pessoal? Bom, espero que a aula tenha sido bacana para vocês, que vocês tenham compreendido essa primeira parte de resumo de dados, né? Onde a gente analisou basicamente frequência e gráficos. E na próxima aula a gente já vai partir para calcular algumas estatísticas de interesse. Então era isso. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.